Salve, salve, povo de Deus, povo abençoado, bendito. Olha, vocês moram dentro do meu coração. Eu quero, nesse momento, já agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos, ministrando essa palavra que vem do coração de Deus para a sua vida. Você que nos acompanha através das redes sociais, você que nos assiste, você que compartilha o nosso conteúdo, você que dá aí o seu like, sempre nos ajudando a manter esse canal aí todos os dias no ar. Deixa aqui o meu muito obrigado de todo o meu coração, tá? E já peço também aquela ajuda de sempre. Continua dando like, compartilha ao máximo que você puder, aperte o botão do sininho, olha, pega a sua lista de contatos, envia justamente o link das nossas transmissões. Quando interagimos dessa maneira, fazemos com que o YouTube entenda que a relevância no conteúdo que nós postamos. E sem vocês, meus irmãos, nós não somos ninguém e não alcançamos absolutamente nada. O nosso propósito é ministrarmos sempre uma palavra de fé, uma palavra de bênção, uma palavra de milagre, uma palavra que venha alcançar vidas e levá-las até o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos a mais uma mensagem em nome de Jesus. Vamos à palavra do Senhor. Pegue o livro de Deus, a palavra santa do nosso Deus, e abra em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 13. Nós estamos debaixo de uma palavra profética que é resgatando a presença de Deus em nossa vida. E temos aprendido que esse é um ato que nós devemos praticar todos os dias. Porque o mundo, quando eu falo mundo, é o sistema, dia a dia, a correria, trabalha 24 horas para tirar a presença de Deus de dentro de nós. É o cansaço físico, é o esgotamento mental, são as lutas naturais. Se você prestar atenção, olha para o dia de hoje, até o momento que você chegar aqui na casa de Deus. Quantas lutas e obstáculos você já enfrentou, e se fosse, talvez, se você não fosse uma pessoa perseverante em Deus, talvez aqui você estaria em casa, talvez aí tentando descansar um pouco desse cansaço. Mas uma coisa eu te digo, a única forma de tirar esse peso da nossa vida é justamente nos esvaziando de tudo isso e nos preenchendo da presença de Deus. Nós fomos feitos para sermos cheios da presença de Deus, mas muitas das vezes nós somos como aquelas pessoas que até convidam a Deus para Ele entrar no coração. Senhor, entra no meu coração, o Espírito Santo entra no meu coração, Senhor, entra na minha vida. Mas você lembra daquela história que eu contei do quartinho velho? Que tem gente que tem um quartinho que é o famoso quartinho de bagulho. Em vez de jogar o que é velho fora, ele está guardando ali dentro. Chega um dia, quando ele precisa abrir aquele quarto, aquela porta, tudo que está ali dentro cai na cabeça dele. É assim, tem gente que é assim. Você já viu? Pessoas que vai guardando um monte de coisa velha que não presta, e um dia ela nem sabe que aquilo está lá dentro. E normalmente nesses lugares habitam visitantes indesejosos, indesejados. E normalmente ninguém consegue ficar dentro de um local desse. Imagina um local como esse, você falar assim, alguém falar para você, querido, entra aqui, por favor. Você vai entrar por educação, mas você não consegue ficar ali dentro. Não consegue. É a mesma coisa Deus. O nosso coração, ele é o habitar da presença de Deus. E para ele permanecer dentro, nós que precisamos abrir essa porta, deixar o ar de Deus entrar e arejar, e fazermos uma faxina, lançar por fora tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vale a pena, tudo aquilo que fica ali dentro só correndo, trazendo traço, trazendo coisa que não presta, sabe? Aí, no momento que você precisar, no momento que a pessoa necessita que Deus venha entrar, não é que ele não quer ou ele não pode, mas há impedimentos. E Deus, a presença de Deus, a pessoa de Deus é a luz. E não tem como. A luz, aliás,
ter coabitação com as trevas, ou é luz ou é trevas. A nossa natureza carnal, por conta do pecado de Adão, nos afasta de Deus. É por isso que nós precisamos, todos os dias, buscar a presença de Deus, resgatar a presença de Deus na nossa vida, no nosso coração, dentro do nosso ser. É voltar às primeiras obras, é voltar ao primeiro amor. E nós temos até aprendido que o símbolo da presença de Deus é a arca. No Antigo Testamento você vai ver que Deus, ele instituiu e deu a Moisés a direção para que fizesse o tabernáculo e ali colocasse a arca, e a arca representava o próprio Deus dentro daquele tabernáculo, o tabernáculo no centro do acampamento de Israel. Se você pegar ao longo do tempo, o Senhor nosso Deus, ele nunca quis ter um representante humano físico no meio do seu povo. Ele sempre quis estar no meio do seu povo como o próprio Deus, o rei da nação. Mas infelizmente, muitas das vezes nós ficamos como os pagãos, olhando para um lado, para o outro e querendo ser aquilo que Deus não deseja que sejamos. Só que Deus, ele respeita as nossas escolhas, até mesmo as erradas, mesmo ele não querendo. Quando há um arrependimento, Deus recebe de volta, mas a consequência ele não tira. E muitas das vezes nós vemos no Antigo Testamento o povo de Israel enfrentando consequências drásticas por conta de se afastarem da presença de Deus, por conta de trocarem a presença de Deus pela presença do mundo. E hoje não é diferente. Precisamos ter esse cuidado, precisamos ter esse carinho, precisamos ter esse temor, para não estar fazendo justamente o mesmo. Talvez a pessoa pode dizer, mas estou na igreja todo dia. Estar na igreja não quer dizer nada, porque estar na igreja qualquer um pode estar. A cadeira que está do teu lado, ela está dentro da igreja, mas ela não é a igreja. Mas nós somos a igreja, se estivermos no Senhor. Porque se nós estivermos nele, e essa presença estiver em nós, a arca, não a arca física, feita da maneira de acacia, mas a presença dele estiver em nós, ele será conosco. Sabe o que isso quer dizer? Onde você estiver, você não vai estar sozinho, o Senhor vai estar contigo. Posso ouvir um amém? Amém. Naquilo que você fizer, você não vai estar sozinho fazendo. Deus, ele vai estar contigo, executando e fazendo também. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Você vai ser uma pessoa direcionada por Deus. E essa é justamente a maior vontade de Deus. Porque quando vivemos isso e buscamos, lutamos por isso, o propósito da nossa vida ele muda. O centro da nossa vida ele muda. Ao invés do foco estar direcionado a mim ou a você, ele vira, ele sobe, porque o centro da nossa vida é glorificar ao Senhor. Posso ouvir as palmas louvando o Senhor? Glória a Deus. Nós vemos que Davi foi uma pessoa que ele sabia valorizar muitíssimo a palavra de Deus. Aprendemos aqui nas outras semanas que ele foi um menino. Quando Deus o chamou, uma das coisas que tocou o coração de Deus foi a forma como ele entrava na presença de Deus. E você conhece a história, desde o chamado até o dia da unção feita ali, a consagração feita por Samuel, até o dia dele ser colocado como o rei de todo Israel. Foram anos de perseguição, foram anos de sofrimento, anos de injustiça, mas também foram anos de preparo. Porque nessa caminhada de fuga, de aparentemente injustiça, ao invés de ele deixar tudo aquilo que era contrário entrar no coração dele e habitar no coração dele e o torná-lo talvez ali um rebelde, alguma coisa totalmente contrária ao propósito de Deus, não. Pelo contrário, a gente vê na vida dele justamente o contrário. Ele começa a se abrir mais e mais e mais para Deus. Houve um momento que a Bíblia fala que quando ele teve a oportunidade até de matar Saul, e quando ele pega no manto, ele toca no manto de Saul, o coração dele dói. E ele diz, não farei mal ao ungido do meu Senhor.
Ele corta lá o manto, ele mostra para Saul, mostrando benevolência. Ou seja, o temor, que é o princípio da sabedoria, estava dentro do coração de Davi. E esse temor, ele não queimava para destruir, mas ele acendia uma chama que fazia com que aquela presença, mesmo quando ele lá atrás, lá no meio dos campos, com as poucas ovelhas, e ninguém estava com ele, mas Deus estava lá, permanecia presente e crescendo na vida dele, naquele momento. Ele sabia que não estava sozinho. Ele sabia que não estava sendo acuado, injuriado, perseguido, simplesmente porque ele era bom, mas porque ele estava agradando a Deus. E aprenda isso, irmãos, quando nós agradamos a Deus, o diabo sempre vai levantar situações para tirar a presença de Deus da nossa vida. É dentro de casa, onde a gente trabalha, no ciclo do nosso relacionamento, da nossa vida, é no nosso dia a dia. Se nós não tivermos ligados, nós somos envolvidos e perecemos e vergonhamos ao Senhor. É por isso que nós estamos batendo nessa terra toda quinta-feira a necessidade de resgatarmos a presença de Deus no nosso coração. Resgatarmos a presença de Deus dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, dentro da nossa vida, dentro do nosso ser, todas as áreas. Capítulo de número 13. Primeiro livro de Crônicas. Coloque a mão sobre a palavra do Senhor. Repita comigo, por favor. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Eu alcançarei tudo que a Bíblia diz que eu devo alcançar. O meu coração está aberto, sensível para receber toda a palavra de Deus em meu coração. Amém e graças a Deus. Davi, ele está trazendo a arca para dentro de Israel. Ele estava em momento de paz, já era o rei, já tinha aparentemente conquistado tudo aquilo que era necessário, estabelecido o rei. A cidade de Jerusalém já era a capital do povo de Deus. Se você não sabe, Jerusalém não foi uma cidade em que ela foi criada pelos judeus. Ela foi uma cidade que antes ela tinha o nome de Salém. Se lembra lá no Antigo Testamento, quando Melquisedeque se apresenta diante de Abraão, e Abraão devolve ali o dízimo, é aquela cidade de Salém. Futuramente, o nome, ela é tratada como a cidade dos Jebuseus, a cidade de Jebus. E Davi, como um estrategista, ele conquista Jebus, dá o nome de Jerusalém e coloca ela como uma cidade santa. A cidade, ela fica justamente numa posição onde ela tem acima o monte do Senhor e na sua parte térrea toda a visão do reino de Israel. E Davi está já posicionado como rei. Davi já poderia dizer assim: eu já tenho tudo, eu já alcancei tudo que Deus me prometeu. Mas dentro dele há algo que o incomoda, algo que, sabe, faz ele cada vez mais desejar algo que não era desejado até então na época de Saul. E ele reúne os seus homens, sua comitiva, e ele diz: nós precisamos trazer a arca de Deus para dentro da onde? De Jerusalém. Nós precisamos trazer a presença de Deus para dentro de Jerusalém. Se você não sabe, a arca ela ficava dentro do tabernáculo, como nós aqui falamos. E era proibido um homem natural chegar perto da arca, olhar para a arca e muito menos tocar na arca. A arca ficava no Santo dos Santos, só entrava ali o sumo sacerdote uma vez por ano. E a arca, naquele momento, Davi ele tem esse desejo de trazer a arca para dentro de Jerusalém. E diz a palavra do Senhor, lá no versículo
de número 7, desse capítulo 13 que você está lendo, diz assim: e levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas, com saltérios, com tamborins, com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quinom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca. Repita comigo: para segurar a arca. Porque os bois tropeçavam. Repita comigo: porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão sobre a arca, e morreu ali perante o Senhor. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi reúne toda a comitiva, aquilo que ele proclamou diante dos seus sábios, que era trazer a arca. Eles preparam um carro novo, um carro de boi novo. Eles vão até a casa de Abinadab, eles preparam a forma de trazer a arca, a comitiva. O povo com certeza é anunciado, é preparado uma grande festividade, um grande movimento, e a intenção é agradar a Deus. E a palavra de Deus diz que eles começam a trazer a arca, e a Bíblia diz que naquela comitiva, enquanto eles estavam trazendo a arca, a alegria, a louvor, a júbilo, a danças, tudo para a glória de Deus. A intenção era agradar a Deus. Só que em um dado momento, aquele homem chamado Uzá, que estava comandando, levando, conduzindo o carro de boi, ele nota que os bois tropeçam. E um dado momento daquele tropeço, ele nota que a arca ela está a cair. E ele estende a mão para conter a arca, para que ela não caia. E naquele momento o céu se abre, e Deus manifesta ali no juízo, e aquele homem ele é ferido de cima a baixo, e morre. Imagina essa cena. Imagina você ali festejando um momento único, um momento ímpar, um momento especial. Imagina você fazendo aquilo de todo o coração para Deus. Imagina você ali participando de todos os preparativos, e naquele momento, quando você menos espera, talvez a expectativa era do céu se abrir e uma outra manifestação de Deus ter acontecido, porque era essa o desejo do coração deles. Chamaram a atenção de Deus, mas chamaram, só que chamaram de uma forma que ninguém gostaria de ter chamado. E Davi se constrange, se angustia. E quando a gente pega a palavra do Senhor, ele manda que a arca ela retorne para a casa de um homem chamado Obed-Edom e fica ali por um tempo. E muitas das vezes a gente lê essa passagem e a gente se pergunta: Senhor, por que tal coisa? Se era para o Senhor, se a intenção era para agradar a Ti, será que era necessário tudo aquilo, Senhor? Como muitas vezes nós estamos. Fazê-lo para Deus, às vezes é algo que até é agradável, ou com a intenção de agradá-lo, mas uma coisa que eu aprendo, meus irmãos: Deus, e tudo aquilo que pertence a Deus, e tudo aquilo que se faz para Deus, não se pode ser feito pelo agradável, mas por aquilo que é direcionado na sua palavra. A arca nunca foi feita para ser conduzida em carros de boi. A arca, a ordem era
no momento que fosse para ser conduzida, era para ser conduzida nos ombros de um sacerdote. Só os levitas poderiam carregar a arca sobre os seus ombros. E muitas das vezes, trazendo hoje isso para o nosso dia a dia, nós estamos colocando as mãos onde não é para colocar, ou conduzindo a presença. Deixa o símbolo da presença aqui do tema, por favor. O símbolo e a arca, conduzindo a arca, nós estamos conduzindo a arca de qualquer maneira. É para Deus, Deus sabe. É para Deus, Deus sabe. A gente ouve muito isso em todas as áreas. E muitas das vezes não sabe por que na nossa vida está tendo retaliações. Para Deus tem que ser o melhor. Tudo o que for fazer para Deus tem que ser com excelência. Porque Deus não nos fez de qualquer maneira. E tudo o que Ele faz é bom e muito bom. Quando a gente fala sobre a permissão de Deus e sobre a vontade de Deus, vontade você sabe que ela é boa, perfeita e agradável, mas a permissão de Deus é como a permissão do Pai. Você lembra do filho pródigo? Tudo o que ele passou naqueles anos em que ele sofreu por conta da fome, do flagelo, das injustiças, estava lá, nem comendo, estava desejando comer a comida dos porcos. Tudo aquilo que ele estava passando não era necessário. Se ele continuasse conduzindo a arca figurativa, ou seja, ficasse embaixo da direção do Pai, mas talvez um conselho que não era para se ouvir, um desejo que não era para deixar crescer o coração, uma vontade dentro de si, e tomou o local da presença, fez com que ele fizesse uma escolha. E o pai não poderia amarrá-lo, prendê-lo em uma corrente. É como hoje, talvez você que assiste aqui, você tem filhos, você ensina o teu filho o caminho, você deseja, projeta para ele sonhos, aspirações, mas ele, quando cresce, ele escolhe a própria vida. Ele escolhe os caminhos por onde ele vai. E muitas das vezes, aquele que escolhe o errado, há aqueles que se arrependem. Deus, quando ele vê um singelo arrependimento, Deus recebe, perdoa, mas a consequência ele não tira. Não tira. A intenção de Davi era ótima. A intenção de Davi era maravilhosa. Saul rejeitou a arca. Saul rejeitou a Deus. Saul rejeitou Samuel. Saul rejeitou todas as direções e oportunidades que Deus deu a ele, porque deixou o orgulho entrar no coração. E o orgulho, quando entra no coração e domina o coração do homem, e ocupa o local da presença de Deus, vira loucura, a pessoa se perde. Foi o que aconteceu com ele. Não foi nem o inimigo que matou ele matou a punho da sua própria espada. Tudo porque se afastou da presença de Deus. A Bíblia diz que no lugar onde era para estar o Espírito de Deus, a presença de Deus, passou a ter um espírito muito que o perturbava. E houve oportunidade de arrependimento, mas ele escolheu a não ouvir a Deus. Ele escolheu a deixar dentro do seu coração justamente o habitar daquilo que Deus rejeitava, daquilo que Deus ele não aceitava. Eu me lembro quando eu li a palavra de Deus, e Samuel chega naquele lugar onde era para Saul esperar, e Saul fez aliança, Saul sacrificou, fez coisas que não era para fazer, era para esperar o profeta, e ali aparentemente ele apresenta um arrependimento, e Samuel renega aquilo, dá um passo para trás, Saul pega o manto de Samuel, e o manto rasga. Samuel, tomado por Deus, ele diz: assim como rasga esse manto, o Senhor está rasgando o teu reinado. Você está sendo rejeitado diante de Deus. Mas o porquê disso? Porque ele colocou em primeiro lugar a sua própria vontade.
o seu próprio desejo. Davi, nesse momento, quando ele chega dentro de si e fala: eu moro em casas estabelecidas, não é justo que a arca de Deus fique lá em tendas, de uma certa forma distante, eu vou trazê-la para dentro de Jerusalém, o centro de Israel. Davi, ele estava tocando novamente no coração de Deus, mas o que ele tinha que fazer? Senhor, me mostra como eu devo fazer. Senhor, me mostra como que não apenas eu devo fazer, mas me dá o caminho certo para que o teu nome seja glorificado. Sabe qual é o nosso mal? Muitas vezes presunção. Uma vez Davi estava numa cidade chamada Ziclague, uma cidade alta, e lá no fundo, lá embaixo, tinha alguns inimigos, alguns amalequitas, que era fácil dele vencer. A Bíblia diz que ele desce com seus homens, e aqueles inimigos dão uma volta na cidade, tomam a cidade, pegam suas mulheres, os velhos, as crianças, tudo que tem, eles saem. E eles, quando chegam lá embaixo, eles voltam sem saber o que estava acontecendo, tudo tinha sido destruído, queimado. E aqueles homens que eram soldados, fortes, preparados, começam a chorar, começam a jogar areia na cabeça, rasgar a roupa, até que no momento não tem mais lágrimas para chorar, e começaram até a desejar matar Davi. Até Davi estava assim, até o momento que ele para. Ele chama Abiatar e traz o éfode diante dele, ele consulta Deus. E ele diz: Senhor, perseguiriam essa tropa e alcançá-la ele? Aí Deus vem e diz: você vai perseguir, vai alcançá-la. Só que eu vou te dizer mais: você não apenas vai trazer de volta tudo o que eles levaram, mas até o despojo daquilo que não era seu, você vai trazer. Em outras palavras, Deus estava mostrando para ele que você hoje, nesse momento que está passando, não era necessário se tivesse dobrado o joelho, como está fazendo agora. Mas vai lá. E a Bíblia diz que ele vai ao caminho do deserto, encontra o egípcio largado no chão, ajuda por benevolência aquele homem que está ali machucado, morrendo ali, e é um servo dos amalequitas que aponta para onde eles estão. E quando eles chegam lá naquele lugar, esses amalequitas, esses inimigos, estavam, sabe como? Festejando, cantando, dançando, acendendo fogo, soltando foguete, pulando. Por quê? Tinham vencido o servo de Deus. É como hoje, quando nós não buscamos a presença de Deus, a direção de Deus, e nos lançamos para fazer até aquilo que aparentemente já está assim, ó, a porta da vitória, que é fácil, somos envergonhados, e o diabo fica com esses inimigos, tentando fazer algumas situações que vêm subir diante de Deus com uma afronta, apontando o dedo, ele é acusador. A Bíblia diz que Davi, ali com a direção certa, consegue vencer aqueles homens, traz todos de volta, traz tudo que foi tirado, e ainda traz mais despojo e mais riqueza, e aquilo que era para ser vergonha, por conta do arrependimento e da direção, Deus dá a vitória. Diga glória a Deus. Deus, Ele quer fazer isso na sua vida. Deus, Ele quer fazer isso na minha vida. Deus, Ele quer fazer isso na nossa. Você de repente está aí ouvindo essa mensagem e você está passando por uma situação na sua vida que você diz assim: nossa, eu estou indo para a igreja, eu estou orando, estou buscando, por que não está acontecendo? Será que é Deus testando? Será que é Deus me provando? O porquê que Deus não me ouve? Será que Deus não está me ouvindo? A pergunta é: será que a arca está no ombro do sacerdote? Ou seja, debaixo da direção, ou está sendo conduzida pela conveniência? Você não tem que estar na igreja porque o irmão vem com você ou a irmã vem com você. Você não tem que buscar porque alguém esteja buscando. Salvação, ela é individual. Ainda que você busque por alguém, se você não tiver aquilo que é para dar, ninguém dá aquilo que não quer. É nossa obrigação orarmos uns pelos outros, mas se eu não fizer a minha parte, se eu não dobrar o meu joelho, se eu não entrar no meu quarto, não fechar a minha porta,
e não orar em secreto ao meu Deus, eu não vou ter resposta. E a arca, talvez para alguns aqui, é justamente algo que Deus está te pedindo há muito tempo. E até você já tentou trazê-la, tirá-la da casa do Abiatar e trazer para dentro da Jerusalém, que é o teu coração. Mas talvez você tenha deixado ou não tenha observado o boi tropeçar. E a Bíblia diz que os bois tropeçavam. Não foi mais de uma vez. Só que o único que viu foi aquele homem usado. Muitas das vezes somos movidos pelo movimento, pelas circunstâncias, não enxergamos os pequenos detalhes. E Deus ele age nos pequenos detalhes. São nas entrelinhas da palavra que há a revelação. Se nós não estivermos ligados, não estivermos ali sensíveis ao Espírito de Deus, o boi não apenas tropeça, mas a arca ela cai. A arca. E naquele momento, Davi se entristece. Eu quero que você pegue a palavra do Senhor e você ande mais à frente um pouquinho. Lá no versículo de número 14, diz assim, versículo 13: por isso Davi não trouxe a arca assim, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca do Senhor com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Diga glória a Deus. A presença de Deus dentro da nossa vida nos abençoa como indivíduo e nos abençoa em tudo aquilo que nós temos. A presença de Deus na nossa vida nos abençoa como indivíduo e nos abençoa em todas as áreas em que porventura estamos ligados. A arca é trazida até a casa de Obed-edom 3 meses. Se você pegar a história da continuidade, depois você vai ver que Davi se arrepende. Deus toca na mente e no coração dele, e ele não apenas consegue trazer a arca da maneira correta, mas ele faz algo que antes ninguém ousou em fazer. A arca, ela ficava dentro do tabernáculo, isso logo. Davi cria dentro de Jerusalém, no pátio, um novo tabernáculo, e não é o mesmo que caminhou no deserto, onde ele põe a arca, com a permissão de Deus. E a arca ali, e durante o dia, 7 vezes ao dia, ele entrava no aposento, fechava a porta e adorava a Deus. E quando você vai ver, vai ler a Bíblia, você vai ver que naquele momento, quando ele buscava, era a oportunidade para que todo o povo tomasse aquilo como exemplo e buscasse ao Deus. E quando a gente pega a palavra de Deus, a gente vê a palavra de Deus e lê a palavra de Deus com a direção do Espírito Santo, quando a gente vê justamente esse tema, quando eu estava buscando o Senhor, o que o Senhor quer tratar com o povo, e Deus tocou no meu coração sobre a propósito de resgatar a presença dele em nossa vida. O que Davi faz, que é resgatar, que é trazer a arca para dentro de Jerusalém, é muito mais do que ter a arca dentro da sua cidade, dentro do pátio do seu palácio. Não era algo que ele trazia apenas para si, ou fosse glória somente para ele, mas ele, dessa forma, ele abençoou, dando exemplo a todo o povo. Você que está nesse momento ouvindo essa palavra e quer ver a sua casa se rendendo a esse Deus, é através de você, é através do teu exemplo, é através da tenda que você vai fazer
preparar o lugar para Deus dentro da tua casa, dentro da tua vida, que vai ser espelho para aqueles que olham para você, possam ver a presença de Deus e ter um encontro. Sabe por que muita gente hoje não quer ir na igreja? É porque muitas vezes o mau testemunho do crente foi suficiente para fazer aquela pessoa se endurecer. Mas o bom testemunho da presença de Deus, e muitas vezes sem palavra nenhuma, mas as ações preenchidas e cheias da presença de Deus, será suficiente, não apenas para mudar uma história, para abençoar ou para manifestar a glória de Deus, mas será também notória para transformar a vida daquele que é espectador. Se lembra daquela mulher quando viu o profeta subir ao monte? O que ela disse quando o esposo estava em casa? Olha, certamente ali vai o homem de Deus. E ela, antes de falar isso do esposo, um belo dia, com tudo que ela vendo o profeta subir, com o servo, ela fala: olha, é um homem de Deus, eu vou falar para o meu esposo para fazer um quarto aqui. E quando ele passar, iremos convidá-lo para ele poder descansar, iremos colocar uma mesa, água, iremos colocar uma cama. O que ela estava querendo dizer com aquilo? Ela não estava tendo pena do profeta, mas ela entendia que trazendo o homem de Deus, trazendo a arca de Deus, a presença de Deus que estava nele, também estaria dentro da sua casa. Quer ter a presença de Deus na tua casa? Seja você esse condutor dessa presença. Quer ter a presença de Deus nesse ambiente de trabalho, no local onde você vive, convive? Seja você o condutor da arca. Quer ter a presença de Deus dentro da tua vida? Esteja com o coração aberto e pronto e preparado. E traga, não meça esforço, traga essa presença para dentro de você. E se você trouxer essa presença em nome de Jesus, você vai ver que todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida irão se cumprir em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus tem te prometido. Eu não sei quais são as lutas que estão esgotando a tua força, a sua fé. Não sei quais são as situações que tem que esquecer de você. Mas a presença de Deus, ela nos dá força no momento de fraqueza. Ela nos traz alegria no momento de tristeza. Ela nos traz luz no momento de trevas. Tudo o que nós precisamos é da presença. A roupa que vestimos, a comida que comemos, tudo que é natural, o Senhor vai nos dar força para conseguir. Talvez não da forma como nós gostaríamos, mas temos que ser gratos a Deus que não nos falta nada. Mas a presença dele tem que estar em primeiro plano. Tem que estar em primeiro plano. Senhor, eu preciso da tua presença. Senhor, eu não quero apenas sentir a tua presença, mas eu quero ser cheio da tua presença. Resgatar a presença de Deus dentro de mim, dentro de você. É todos os dias, de todas as horas. É bater na porta do Senhor. É bater na porta do Senhor. Você lembra daquela senhora quando ia lá na porta do Senhor? A porta não se abria, aparentemente. Talvez por tudo que ela não viu. Essa mulher louca, o Senhor nunca vai julgar a causa dela. Um belo dia, quando ela foi estender a mão, a porta se abriu. E aquele homem fez um comentário: não temos nem homens e nem Deus a Deus, batendo oportunas, irei julgar a sua causa. Deus não se sente oportunado por aquele que o busca. E ele não é homem para mentir, e não homem para se arrepender. Tudo o que ele prometeu, ele vai. Então bate na porta, porque ele diz: o que bate na porta sai. Busca, porque o que busca se encontra, e o que pede, se você crer de todo o coração, você vai receber, porque ele é filho. Posso ouvir as palmas?